Meu hobby preferido é a leitura. Eu estou sempre acompanhado de um livrinho. Sem sombra de dúvidas, os livros foram os meus melhores companheiros. Eu perdi até as contas de quantos livros eu li. Oi, eu sou o Levi e hoje vamos conversar um pouquinho sobre todas as minhas leituras de 2025. Lembrando que para o vídeo não ficar gigante, eu só vou citar o livro e de forma bem breve eu vou falar o que eu achei da leitura. E sem mais delongas, vamos começar. Eu comecei 2025 lendo a obra Senhora Fragrância Primaveril, da Sui Sin-Far, uma obra que retrata a vida dos imigrantes chineses durante o período em que estava em voga a lei de exclusão de chineses nos Estados Unidos. O livro narra de forma sublime e sensível as relações entre essas duas culturas. E por isso eu dei 4 estrelas para esse livro. Em seguida, eu li o livro da obra poética completa do Edgar Allan Poe. Pela primeira vez me aventurando numa obra em inglês, usando o aplicativo do Kindle. Apesar da dificuldade com o inglês arcaico dessa obra, eu me maravilhei com a melancolia gótica de Poe. Por isso, esse livro também recebeu 4 estrelas. Depois, eu li A História das Religiões, da Caroline Mello, uma obra que apresenta de forma bem resumida a origem das religiões mais famosas do mundo. É um bom ponto de partida para quem tem curiosidade no assunto. Eu dei 3 estrelas para essa obra. Em seguida, eu li o livro O Guarda, da Kiera Cass. É uma obra que se passa dentro da saga A Seleção, que eu li faz uns 10 anos e que talvez eu releia. Esse conto é narrado pelo guarda real Aspian, dividido entre seus sentimentos por América e suas obrigações no palácio. É uma boa história, mas eu acredito que eu teria aproveitado melhor se eu tivesse relido os livros da seleção, mas em geral eu dei 3 estrelas para essa obra. Depois eu li o Memórias de um Sargento de Milícias, do Manuel Antônio de Almeida, que é um livro nacional muito divertido que narra as desventuras de Leonardo em busca de um sentido para a sua vida. Eu dei 5 estrelas para essa obra porque eu realmente amei. Em seguida, eu li o capítulo 1 do Capital, de Karl Marx, que nos traz uma reflexão que busca explicar o que é a mercadoria numa visão marxista, e é uma boa reflexão sobre o assunto, né? Eu dei 4 estrelas para essa obra. E mais uma obra nacional, Triste Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto. Policarpo é um homem apaixonado pelo nosso país, Brasil, e lutará por ele até o fim. Que livro incrivelmente divertido, e ele mereceu as 5 estrelas que recebeu. Depois eu li a obra Mulheres, Mitos e Deusas, da Martha Robles, uma das melhores leituras do ano, uma obra importante que narra a evolução histórica da situação e da representação da mulher na sociedade. Claro que é uma obra 5 estrelas. Machado de Assis dispensa apresentações e em Dom Casmurro ele está em seu ápice. Talvez a sua obra mais polêmica e mais comentada. A história de Capitu e Bentinho é extremamente envolvente, né? Os recursos que o Machado utiliza, como a quebra de quarta parede e a metalinguagem, só deixam a narrativa mais fluida, e por isso é um livro 5 estrelas. Em seguida, eu li a obra Tieteto, do Platão, né, onde Sócrates reflete o que é o conhecimento. É sempre maravilhoso ver o filósofo, né, colocando o seu método, a maiêutica, em prática, né? Por isso esse livro recebe 5 estrelas. Depois eu li o Introdução ao Estudo de Filosofia, do Antônio Xavier Telles, uma boa introdução para quem deseja iniciar os estudos em filosofia, aborda filósofos e temas de uma forma simples e didática, e por isso ele recebeu 5 estrelas. Terminei o mês lendo a obra Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, uma obra que nos apresenta personagens cativantes, né? É maravilhoso acompanhar a relação entre Lou e Will, que é algo muito natural. É muito difícil um romance me chamar a atenção, mas esse recebeu 4 estrelas.
Eu comecei em fevereiro lendo o Amanhã Não Está à Venda, um breve ensaio do Ailton Krenak, né, um dos maiores pensadores indígenas. Ele reflete e questiona a nossa relação com a natureza, principalmente no contexto da pandemia. Uma obra importante que merece 5 estrelas. Em seguida, eu li Savanalha, da Maria Otília Rodrigues, uma obra que traz uma coletânea de poemas, onde cada texto nos faz sentir um misto de emoções e reflexão. Esse livro recebeu 4 estrelas. Depois eu li a obra O Livro das Bestas, do Lúlio. Nos traz uma analogia protagonizada por animais sobre as condutas humanas e a sua relação com o poder. É uma fábula extremamente reflexiva e por isso ganhou 4 estrelas. Em seguida eu li o livro O Príncipe, da Kiera Cass, mais uma história que se passa na saga A Seleção, que narra sob a ótica do príncipe Maxon os acontecimentos da seleção. Um conto interessante que, mais uma vez, eu não pude aproveitar o máximo possível, porque eu não tinha fresco na memória os acontecimentos da seleção, mas em geral ganhou 3 estrelas. Depois eu li a obra Tio, do José de Alencar, mais um livro nacional incrível que mexe com as nossas emoções. Narra a vida de Berta, conhecida como Tio, uma mulher que tem como principal arma a sua compaixão. Uma obra que merece 5 estrelas. Foi o 15 Incríveis Truques Mentais, do Danilo Gomes, um livro curtinho e bem didático, que nos apresenta alguns truques úteis para melhorar a nossa saúde mental. É bem simples e resumido e por isso ele recebeu 3 estrelas. Depois eu li mais um livro de Platão, dessa vez O Sofista, obra que busca responder o que é um sofista e quais são os limites do saber. Se é filosofia platônica, é óbvio que merece 5 estrelas. Em seguida eu li outro clássico, O Príncipe, de Maquiavel, clássico da política moderna, onde Maquiavel vai refletir sobre qual a atitude que um príncipe deve ter para suprir de forma eficiente o seu governo. Uma obra que merece 5 estrelas. Depois eu li o livro Eusarco, do Ignácio Manuel Altamirano, uma obra com personagens cativantes, onde o embate entre Nicolás e Eusarco é o que nos prende até a última página, e por isso ele recebeu 5 estrelas. Outro livro que eu li foi o Por Causa de Você Menina, da Maria Otília Rodrigues, um livro que fala sobre cotidianos e relações, uma obra simples, mas cativante, e que por isso recebeu 4 estrelas. Em seguida eu li o Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia Aranha e da Maria Helena, que é, sem sombra de dúvidas, a melhor e mais didática introdução à filosofia que eu já li. Traz questões importantes e ainda coloca textos complementares que facilitam a compreensão do tema. Uma obra que merece 5 estrelas. Depois eu li mais uma obra de Platão, na verdade uma releitura, que foi o A República, a sua obra mais importante, onde Sócrates discute questões como educação, justiça, política. Pela importância, ele merece 5 estrelas. Uma das melhores leituras do ano. É sempre maravilhoso ler Platão, e principalmente A República. Em seguida, eu li Crônica do Japão, do Príncipe Toneri e Onoyasumaru, que é uma coletânea de textos míticos que narram a origem do mundo e da cultura japonesa. Eu amo mitos, principalmente a cultura japonesa. É um livro muito interessante e por isso recebeu 4 estrelas. Por último, eu li O Evangelho segundo Hitler, do Marco Pérez. Um livro com história legal e inventiva, mas que o personagem principal me irritou bastante por sua impulsividade. É um personagem que faz um monte de besteira e quando as consequências aparecem, a culpa era sempre do outro. Por conta da raiva que o personagem principal me fez, eu dei 3 estrelas para a obra. Chegamos em março e eu começo relendo O Príncipe de Maquiavel, só que em outra edição, que vem com os comentários do Napoleão Bonaparte, que é um complemento muito interessante para a leitura. Assim como a outra edição, essa aqui também foi 5 estrelas. Em seguida, eu comecei os estudos em psicologia com a obra O Mal-Estar na Civilização, do Sigmund Freud, um texto onde Freud investiga quais as origens da infelicidade. Uma obra extremamente importante, é por isso que recebeu
5 estrelas. Depois eu li o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. Ele nos presenteia com mais uma obra incrível. A vida e a morte do Brás Cubas é algo muito interessante de se acompanhar, e é mais uma obra nacional que recebe 5 estrelas. Em seguida eu li o livro Do Contrato Social, do Jean-Jacques Rousseau, uma obra muito didática que nos faz entender a filosofia política, que é um tema extremamente importante, por isso uma obra 4 estrelas. Depois eu li a obra A Hora de Todos, do Quevedo. O livro traz uma ideia interessante, mas bastante repetitiva. O livro nos apresenta pessoas sentindo o peso do destino, mas as coisas vão se repetindo e acaba ficando um pouco chato. Por isso eu dei 3 estrelas. Mais um Freud, A Psicologia do Sonho, a obra que reflete sobre o que está por trás dos sonhos. Freud busca explicar os significados reprimidos dos sonhos. Um texto muito incrível que recebeu 5 estrelas. Em seguida, eu li o livro Pássaros Sem Ninho, da Clorinda Matos de Turner, uma obra que narra a luta das mulheres indígenas peruanas contra as injustiças praticadas pelo poder público e pela igreja. Uma obra extremamente interessante e cativante que recebeu 4 estrelas. Depois eu li a obra O Filósofo Autodidata, do Ibn Tufayl, uma grande obra da filosofia árabe. Um belo livro que se propõe a mostrar que nada pode impedir o homem de filosofar. Um livro extremamente importante para mim, porque serviu de referência para a minha obra A Ilha Vazia. Por essas e outras é que esse livro mereceu 5 estrelas. Em seguida, eu li a obra O Voto Feminino no Brasil, da Tereza Cristina de Novaes Marques, uma obra que retrata a luta das mulheres para exercer o seu direito ao voto no Brasil, uma obra histórica muito importante, né? E por isso é um livro que recebeu 5 estrelas. Depois eu li o livro Contos Sardos, da Graça de Leda, uma obra que contém contos muito interessantes, né, que retratam a vida e a cultura italiana. Um livro cativante que recebeu 4 estrelas. Em seguida, eu li o livro da minha autora preferida, né, que é O Mistério do Coelho Pensante e Outros Contos, da Clarice Lispector. A escrita da Clarice é um deleite para a mente, né? Uma obra que nos apresenta contos muito envolventes. Foi uma das leituras mais gostosas do ano e que por isso recebeu 5 estrelas. Por último, eu li a obra Friedrich Nietzsche, uma biografia do Kurt Paul Jans, um livro que narra a vida e a obra desse grande pensador que foi o Nietzsche, nos apresenta os principais fatos de sua vida, nos levando a entender melhor quem é o autor por trás daqueles textos polêmicos. Por isso, é um livro 5 estrelas. Comecei abril lendo o livro Contos Folclóricos Africanos, né, volume 2, uma obra que compila textos de vários autores, né, que nos ajudam a conhecer a cultura africana através de suas histórias. São histórias baseadas em narrativas orais, né, e ilustram a crença desses povos. Uma obra muito cativante que recebeu 4 estrelas. Em seguida, eu li o livro Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis de Moura, uma obra extremamente atual e importante. Vincula o racismo com as questões estruturais da nossa sociedade. Pelo nível de importância, é uma leitura 5 estrelas. Depois, eu li a obra O Livro da Filosofia, que é uma ótima introdução à história da filosofia, né, que explica os principais conteúdos de uma forma bem didática e que por isso recebeu 5 estrelas. Em seguida, eu li o A Princesa de Babilônia, de Voltaire, um romance filosófico muito importante que traz uma ótima reflexão sobre o comportamento humano em relação aos seus semelhantes. Uma leitura que recebeu 4 estrelas. Depois eu li o livro Alexandre e César, Vidas Comparadas, de Plutarco, que traz um interessante paralelo entre as vidas de Alexandre Magno e Júlio César, mas que acabou não me prendendo muito. Por isso eu dei apenas 3 estrelas. Em seguida, eu li o livro Introdução ao Pensamento Feminista Negro, uma obra que traz uma série de artigos que refletem sobre a relação entre gênero e raça na nossa sociedade, e que pela importância recebeu 5 estrelas. Por último, eu li o Casa de Pensão, de Aloysio de Azevedo, né, mais um clássico brasileiro, dessa vez um baseado em fatos reais, que expõe as hipocrisias da nossa sociedade. Uma leitura muito interessante que recebeu 4 estrelas.
Comecei maio lendo um clássico, Os Sertões, de Euclides da Cunha. Um romance histórico incrível. Mistura uma narrativa literária, sociológica e geográfica, retratando de forma fiel a Guerra de Canudos. Uma leitura interessante que mereceu 4 estrelas. Em seguida, eu li o livro A Origem das Espécies, do Charles Darwin, que é, sem sombra de dúvida, um marco histórico para a ciência moderna. Essa incrível obra nos apresenta a teoria da evolução de Charles Darwin e, pelo seu nível de importância, é uma leitura 5 estrelas. Em seguida, eu li a edição atualizada da obra Filosofando, Introdução à Filosofia, da Maria Lúcia Aranha e da Maria Helena, que traz mais questões importantes e mais textos complementares, uma atualização importante para uma obra muito importante. Claro que é uma leitura 5 estrelas. Depois eu li o livro De Volta à Cabana, do Baxter Kruger. Um livro interessante que reflete sobre a obra A Cabana, do autor William Young, embora eu ainda não tenha lido esse livro, e talvez por isso eu não tenha aproveitado a leitura da melhor maneira possível, mas ainda assim essa obra recebeu 3 estrelas. Em seguida, eu li o livro Se Não Fosse Por Você, Eu Não Estaria Aqui, uma obra que nos traz uma coletânea de cartas enviadas para as versões adolescentes dos autores. Uma obra interessante, mas que não me cativou tanto, e por isso recebeu 3 estrelas. Depois eu li mais uma obra de Platão, dessa vez a obra Parmênides, um diálogo incrível em que Sócrates reflete sobre o que é o ser. Se é filosofia platônica, é 5 estrelas. Por último, eu li o livro Alice's Adventure in Wonderland, do Lewis Carroll. Uma obra extremamente importante, um clássico da literatura que nos faz refletir sobre diversos assuntos que são essenciais para a nossa vida. Foi uma leitura muito gostosa e por isso recebeu 5 estrelas. Comecei junho lendo o Por que Falar em Línguas, do Kenneth Hagin, uma obra bacana que busca explicar o que é falar em línguas e qual a importância desse ato para o religioso. Como não é um tema que me cativa tanto, eu dei apenas 3 estrelas para essa obra. Em seguida, eu li o A Espiral de Netuno, de Michel Katz, uma coletânea de poemas, uma obra que brinca de forma lúdica com a fluidez dos poemas. Nos traz textos extremamente provocadores e reflexivos, por isso ganharam 5 estrelas. Depois eu li o livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda Ngozi Adichie, uma obra extremamente importante e necessária, para entendermos as problemáticas por trás do machismo e como talvez nós podemos resolver esses problemas. Uma obra 5 estrelas. Em seguida, eu li o livro Will You Will, do John Green e do David Levitan. Bom, como eu disse, romances são difíceis de me prender, e este aqui não foi diferente. Tinha tudo para ser uma obra legal, mas eu achei só muito chato. E por isso é o livro com menor nota, ele recebeu 2 estrelas. Depois eu li o livro Judaísmo e Modernidade, do Bernardo Sorge, uma obra que reflete sobre a modernidade judaica e as relações entre as tradições, suas manifestações culturais e políticas através da modernidade. Um livro muito interessante e que por isso recebeu 4 estrelas. Em seguida, eu li o livro Ensino da Língua Portuguesa, da Fábia Magali Santos Vieira, uma obra perfeita para professores de português que reflete como trabalhar a disciplina em sala de aula. Uma obra importante para professores que recebeu 5 estrelas. Por último, eu li o livro A Linguagem em Kant, A Linguagem de Kant, da Monique Rousseff, um ótimo compilado de estudos sobre a obra de Kant a respeito da temática da linguagem e por isso recebeu 5 estrelas. Comecei julho lendo Inconsequente, livro da minha querida amiga Francine Tomasi, um livro extremamente emocionante que nos faz refletir sobre portos seguros e que nos mostra que, mesmo quando a vida parece estar no fundo do poço, ainda vale a pena viver. Não é só por ser da minha amiga, a leitura é realmente cativante e maravilhosa e mereceu 5 estrelas. E essa foi a minha única leitura de julho. E a partir daí eu passei todo o resto do mês de julho, todo agosto e parte de setembro lendo a série Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust,
uma série composta por 7 livros. 7 livros gigantes, mas que ao mesmo tempo nos trazem uma leitura maravilhosa. Foi uma experiência de leitura muito boa. No geral, recebeu 4 estrelas. Ainda em setembro, eu li Como Nos Tornamos os Professores que Somos, do Augusto Rodrigues. Uma obra extremamente interessante que busca questionar o que fundamenta a formação dos professores de filosofia e o que sustenta as diretrizes da disciplina no ensino médio brasileiro. Foi uma leitura 4 estrelas. Eu comecei em outubro lendo a obra Didática, Práticas Pedagógicas e Tecnologias da Educação, volume 2, um livro que compila artigos que refletem sobre os fundamentos educacionais brasileiros. É uma ótima leitura para quem busca trabalhar na área da educação, por isso é uma leitura 5 estrelas. Em seguida, eu li o livro Ressignificação do Ensino Médio e Protagonismo Juvenil, mais um compilado de artigos que busca investigar a percepção dos jovens diante das novas configurações curriculares do ensino médio. Mais uma obra interessante para quem é da área da educação, por isso é uma leitura 5 estrelas. E por último, eu li a obra Consequências da Violação do Direito à Educação, que é mais um compilado de artigos que busca mensurar quais são as consequências de se negar a educação para os jovens. Mais um livro importante para quem é da área da educação, professores, gestores. Por isso é uma leitura 5 estrelas. Comecei em novembro lendo a obra Educação das Relações Étnico-Raciais, da Dalila Fernandes de Negreiros, uma obra que busca analisar a implementação das relações étnico-raciais no Brasil. Uma obra extremamente importante para quem busca educar de forma antirracista. Uma leitura 5 estrelas. Depois eu li uma série de contos chamada Crônicas de Le Chevalier, do Cordenozzo, uma saga de 4 livros que nos apresentam as aventuras do Le Chevalier e seus companheiros numa França alternativa de 1865, só que bem futurista. Uma obra muito divertida para quem gosta de detetive e espionagem, né? E por isso é uma leitura 4 estrelas. Em seguida, eu li Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski, né? Um dos livros com os quais eu mais me identifiquei. A forma como o sonhador demonstra seu amor pela Nastenka é algo extremamente puro e inspirador. Embora o desfecho seja muito doloroso, me cativou bastante e por isso foi uma leitura 5 estrelas. Depois eu li A Morte de Ivan Ilitch, do Lev Tolstói, uma obra que nos apresenta a morte de uma forma muito crua e realista. E é uma história que nos mostra e nos questiona como que Ivan gastou a sua vida. E por isso é uma obra 4 estrelas. Em seguida, eu li O Gente Pobre, do Fyodor Dostoiévski. Um livro incrível. A primeira obra de Dostoiévski, uma obra que por meio de cartas nos mostra a dura realidade vivida pelos moradores de São Petersburgo no século XIX. E por isso é uma leitura 4 estrelas. Comecei em dezembro lendo O Processo de Franz Kafka, conta a história de Joseph K., que num dia aleatório é surpreendido sabendo que está preso, embora não soubesse que crime que cometeu, nem quem que estava acusando. É uma obra muito interessante e que por isso recebe 4 estrelas. Em seguida, eu li o livro Como Sobreviver ao 8 de Março, da Marcela Albold, um livro que reflete sobre a data e como às vezes ela se perde de sua função. A função de origem do 8 de março era aumentar a visibilidade sobre os direitos e as lutas necessárias que as mulheres travam todos os dias, mas que muitas vezes essa data é utilizada apenas como marketing. Uma obra muito interessante que nos faz refletir bastante e que por isso recebe 4 estrelas. Depois eu li o livro A Formação Ética do Psicólogo, da Thaisa Angélica Del da Silva. Esta obra aborda a problemática da formação em psicologia, principalmente quanto à formação ética e moral para o exercício da profissão. Foi uma leitura que me cativou bastante, e por isso recebe 4 estrelas. E para terminar, eu li Justiça, Cidadania e Democracia, do Roberto Liviano, uma obra que reflete sobre a universalização do acesso à justiça
E foi uma obra muito importante para terminar bem o ano. E pelo nível de importância do tema, recebeu 4 estrelas. Então, pessoas, essas foram todas as minhas leituras. Se você gostou do vídeo, já deixa o gostei aqui embaixo. Aproveita, comenta aqui embaixo quais livros que você leu. Comenta que outros temas você quer ver aqui. Então, é isso. E até a próxima.